que honra estar com vocês aqui hoje para compartilhar essa palavra que Deus colocou no nosso coração. Vamos falar sobre coragem. Mas para falar sobre coragem, a gente precisa falar sobre medo. Então, na verdade, a gente vai falar sobre medo, que é a antítese da coragem. Bom, o texto base, irmãos, está lá no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor pela oportunidade de trazermos essa palavra aqui hoje à noite. 2 Timóteo 1, 7. Então, Paulo falando, nessa carta a Timóteo, lá no versículo 7, ele diz o seguinte, para os irmãos encontrar. Diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Vamos dizer de novo? Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, medo, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém? Glória a Deus. Bom, da onde que vem o medo? Da onde que surge esse sentimento, essa coisa, essa emoção que toma conta de nós muitas vezes? Se olharmos para a Bíblia, o medo, ele surge com Adão. E veja que vem da onde? Do Adão caído, do homem caído. O homem pecador. Então, Adão vivia no paraíso com Eva, aí todos nós lembramos daquela história, que Deus fala para não comer o fruto proibido, aí Adão come, e aí logo após isso, lá no capítulo 3 de Gênesis 10, Deus procura Adão, aí Adão, cadê você? E aí Adão estava escondido, lembra? Adão estava escondido. E aí o que Deus fala? Por que estava escondido? Aí Adão fala o quê? Tive medo. Então veja que o sentimento de medo está atrelado ao homem caído, ao homem pecador. Todos nós somos pecadores, então a primeira notícia que a gente precisa entender, o medo vai nos rodear, o medo vai chegar até nós, o medo vai chegar. Porém, a grande diferença daqueles que são cristãos, que servem a Deus e que tenham Jesus na sua vida é como enfrentam esse medo. Então, o que nós vamos falar hoje, se eu pudesse dar um título para a nossa mensagem, quais as consequências do medo para os cristãos? Aqui eu trouxe 5 dessas consequências, dessas características que o medo traz para a vida do cristão, mas claro que são inúmeras outras à luz da palavra de Deus, mas o que a gente vai falar aqui são 5 características, 5 consequências que o medo vai causar na nossa vida enquanto cristãos. Bom, a primeira notícia boa também é de que Jesus morreu para salvar os pecadores. Portanto, estando com Ele, temos coragem e temos poder, certo? Mas vamos lá, se eu não olhar para isso, se eu ficar paralisado no medo, o que pode acontecer? Quais são as consequências para a minha vida se eu não adotar coragem para derrotar o medo? Vamos lá, primeira delas. O medo, irmãos, ele causa a exclusão dos projetos que Deus tem para a nossa vida e de termos vitória. Primeira consequência de termos medo. Olha, a gente é excluído dos projetos que Deus tem para os seus filhos e, consequentemente, não teremos vitórias. Diego, tem exemplo disso? Vamos lá. Juízes 7:3. Você não precisa olhar lá, porque eu estou fazendo a referência, depois você pode ler em casa com mais calma. Mas em Juízes, ali no livro de Juízes 7, Deus traz a história de Gideão. E ali a gente vê uma grande batalha que é travada com Gideão e o povo de Deus, os israelitas. E a Bíblia fala de que inicialmente existiam ali 32 mil soldados aptos para guerrear contra o exército dos midianitas.
a Bíblia fala um pouco para frente no livro de Juízes 8:10 que a quantidade de pessoas do exército midianita era 135 mil. Então nós tínhamos 32 mil homens cristãos, digamos ali, né, contra 135 mil midianitas. Mas aí Deus, sempre mostrando que é Deus, ele faz uma primeira triagem. Ele fala, olha, escuta aqui, como eu sei que um homem medroso, ele contamina milhares de pessoas, eu quero primeiro separar aqui. Aí então ele deu essa ordem a Gideão, e Gideão falou, olha, quem desses 32 mil aqui tem medo, pode ir para casa, não vai lutar essa luta. E aí nessa primeira leva, quantos que saíram? 22 mil homens já saíram. 22 mil. Então dos 32, 22 mil já saíram, ficaram 10. Ou seja, por quê? Um homem medroso, ele não vai para a batalha. Um homem medroso não vai ter vitória. Por quê? Porque ele nem para a batalha ele quer ir. Então a primeira consequência. Aí a Bíblia conta que depois Deus fez mais uma prova a essas 10 mil que restaram e ainda aí sobraram no final somente 300. E esses 300 derrotaram os 135 mil. Tá? É claro que aqui Deus tem uma outra denotação também, que Deus quer mostrar que Ele é Deus. Ou seja, não é pela quantidade de pessoas, mas sim pela qualidade. Certo? Porque Deus é Deus. Então, através dele, com coragem, a gente consegue atingir as nossas bênçãos. Amém? Então, a primeira consequência, olha, se eu não tenho coragem, Deus não me escolhe para os seus projetos e eu não vou ter vitória. Tá entendendo? Não, Diego, mas beleza, tá, quero continuar com a minha vida assim, tá tudo bem. Então, saiba você que não vai ter vitória. Vai sair junto com os 22 mil, tá? Ou seja, o medroso, ele perde a oportunidade de participar do milagre e ver a vitória de Deus na sua vida. Excelente. Amém? Você quer ter vitória? Você quer ver o milagre de Deus na tua vida? Então saiba que se o medo aparecer, você tem que enfrentar, você tem que ter coragem. Amém? A segunda consequência para o cristão que não combate o medo o medo vai causar nele paralisia e ele vai se esconder, vai procurar o esconderijo e não vai ver Deus agindo na vida dele. O exemplo aqui, irmãos, que eu trouxe é o exemplo do grande profeta Elias. E aí, parece que até é engraçado, veja, a passagem que fala de Elias está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18 e 19, tá? Mas principalmente no 19, onde Elias ele se esconde numa caverna e deseja a morte. Mas qual que é o contexto? Um pouquinho antes do capítulo anterior, no livro de 1 Reis 18, veja, Elias havia derrotado os 450 profetas de Balaal. Lembram dessa história? Baal, obrigado, pastor, de Baal. Os 50 profetas de Baal. Tinha lá o reinado, a rainha Jezabel, que adorava, né, esse Deus minúsculo, com D minúsculo, né, Baal. E aí, no Monte Carmelo, tem essa grande passagem que o profeta Elias desafia os profetas de Baal, 450 profetas, Deus faz o milagre, a gente lembra dessa história, isso foi num dia anterior, depois que os 450 profetas, então, são derrotados ali naquele cenário ali do Monte Carmelo, o próprio Elias, ele reúne o povo de Israel e dá a sentença de morte àqueles 450 profetas através da espada, porque Elias era ruim? Não, porque a lei naquele momento dizia que quem conduzisse o povo a adorar a um Deus que não fosse o nosso Deus, a pena era de morte. Já pensou se essa regra vale hoje, pastor? Não. Já pensou se vale essa regra hoje? Quantos pastores iriam ser mortos? Então essa era a regra da época, né? Era a lei da época, então foram mortos a espada os 450 profetas. Cara, tu imagina a euforia de Elias nesse dia, né? Ele vendo o poder de Deus, tudo aquilo ali acontecendo. Aí no dia seguinte, a Jezabel ficou sabendo, mataram 450 dos meus profetas aí, manda avisar aquele tal de Elias que em menos de 24 horas nós vamos matar ele. Nossa. Então chegou essa mensagem para ele, e aí ele
Um dia depois, tudo aquilo que aconteceu, aquela euforia, ele viu o poder de Deus agindo, ele sentiu medo. Então veja, se mesmo Elias, cara, olha, a relação que ele tinha com Deus, ele sentiu medo, quem somos nós para não sentirmos medo? Então, de fato, o medo vai chegar. Agora a questão é como nós vamos enfrentar esse medo. Então eu imagino Deus assistindo isso, né? Pô, Elias, mas ontem, cara, a gente fez tudo aquilo junto, agora hoje você está com medo de uma ameaça de uma mulher, cara. O que é isso que está acontecendo? Então o medo lhe causa paralisia. Elias paralisou, ficou com medo, paralisou, aí ele quis a morte dele, não queria mais viver, ele achou, meu Deus, agora eu vou morrer e tal. Aí tem toda aquela passagem que chega o anjo, alimenta ele fica escondido. Bom, o fim da história é que Elias vive por mais quase uma década, né? 8, 9 anos, mais ou menos aí o contexto bíblico. Acontece muitas coisas com ele faz ainda muitos milagres, Deus faz através dele. E no final da vida ele é levado para o céu, lembram aquela carruagem de fogo, né? Com os cavalos de fogo. Então, mas veja, naquele momento ele paralisou. Então o medo pode causar isso. Se a gente não atacar, se a gente não for valente, o medo pode causar paralisia. Mesmo aquela pessoa que mais tenha fé e tenha experimentado o poder de Deus na sua vida. E aí eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, algo que é da própria psicologia, quando fala do sentimento do medo. Que o medo, ele vem como um sentimento e a gente às vezes fica ansioso por algo que parece que vai acontecer ou é algo fictício. E aí existem pesquisas, é importante vocês saberem disso, que falam o seguinte, olha, daquilo que a gente acaba se preocupando ou tem medo, de 80% a 90% daquilo não acontece. Isso é pesquisa empírica. Ou seja, eu estou com medo de que o meu nome vai para o Serasa porque eu não vou conseguir pagar a conta. Estou com medo que vai acontecer tal coisa, a saúde, uma doença. De 80% a 90% daquelas situações que eu fico imaginando na minha cabeça, elas acabam não acontecendo. E aqueles 10% a 20% que acabam acontecendo, a gente tira de letra. Então, para que se preocupar? Para que ter medo? Não precisamos nos paralisar. Precisamos ter confiança e crer em Deus. Amém? Bom, o terceiro ponto, irmãos, que o medo pode causar é a própria manifestação do poder de Deus na nossa vida e que nos faz afundarmos se a gente não tiver isso em mente. Aí o exemplo aqui é que o medo tira os nossos olhos de Jesus e os coloca nas circunstâncias. Qual que é o exemplo aqui? É Pedro no barco, né? Ou seja, o contexto no dia em que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, logo em seguida Jesus falou para os discípulos, olha, entram no barco e vão até o outro lado. E aí acontece que eles entram no barco, os discípulos estão atravessando o mar, e aí começa uma ventania muito forte, o barco mexe muito, enfim, e aí Jesus chega para acalmar a tempestade e tudo mais. E aí Pedro olha, fala, é o mestre, é você e tal, é o Senhor e tal. E aí Jesus fala, vem caminhando. E aí quando Pedro olha para Jesus, a gente lembra disso, quando Pedro olha para Jesus, ele esquece de tudo. Ele esquece da tempestade, ele esquece do vento, ele esquece do mar e ele começa a caminhar sobre as águas igual a Jesus. Então quando a gente olha para Jesus e não para todas as circunstâncias que estão circundando a nossa vida, a gente consegue viver o milagre. A gente consegue encontrar Jesus na nossa vida e receber esse milagre. Agora, quando Pedro começa a olhar para a circunstância, ele baixa e olha e começa a ver o mar e começa a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o quê? Para o problema, para o medo, para as profundezas. Então a lição que a gente aprende aqui é que o medo nos faz afundar em situações que deveríamos dominar pela fé. A gente acabou de ler isso em Timóteo. Temos um espírito de coragem, não de covardia, um espírito de poder. Então quando olhamos para Deus com fé, nós conseguimos superar o medo. Ou seja, esse medo limita o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. É isso que nós temos que olhar, é isso que nós temos que cuidar. Amém?
A quarta questão é que o medo também nos leva à inércia, ou seja, a não fazer nada, né? E ao julgamento precoce sobre algo, o que a gente pode chamar aqui de negligência. O medo faz a gente negligenciar, sermos imprudentes com aquilo que Deus quer para nossas vidas. E aí aqui o maior exemplo, irmãos, bíblico, é o exemplo da parábola dos talentos. Jesus conta essa parábola lá no livro de Mateus, capítulo 25, e o versículo também é o 25, quando termina de falar isso, daquele servo que escondeu o talento. Então, lembrando da história, é que o senhorio lá, né, com 3 servos, ele deu lá os talentos, as moedas, né? Ele deu 4 para um, deu 2 para um e deu 1 para o terceiro. Aí o que aconteceu depois? O que tinha 4, ele reinvestiu e tudo mais, acabou conquistando mais 4. O que tinha 2 fez a mesma coisa, ele teve coragem, foi para frente e conseguiu mais 2. E o que tinha 1 só, ele com medo de que ele fosse perder aquela 1 e de que o chefe dele, o senhor dele, pudesse o castigá-lo, ele fez o quê? Ele enterrou aquele talento. E aí, claro, aqui tem várias conotações, né, sobre talento e tudo mais, mas o que eu quero falar aqui hoje é sobre a questão do medo especificamente. Então, quando ele enterrou aquele talento, depois veio o senhorio, ele parabenizou o primeiro e o segundo, mas ao terceiro, o que ele disse? Olha, no teu caso, como você teve medo, você foi imprudente, você foi negligente, você devia ter coragem para fazer algo a mais, você deveria ter coragem para buscar algo a mais na sua vida, você deveria ter essa coragem. E como você teve medo, você não se desafiou a fazer algo diferente na tua vida, até aquilo que você tem eu vou te tirar. Então veja o quanto muitas vezes na nossa vida nós temos medo de arriscar algo, porque a gente acha que está sendo prudente. Não, é no tempo de Deus, eu vou esperar, eu não posso, não é a hora, não, eu vou cuidar o que eu tenho aqui, eu não vou arriscar. Muitas vezes isso, irmãos, pode ser que estejamos sendo imprudentes, estejamos sendo negligentes com aquilo que Deus deu para nós, com o talento que Deus deu para nós. Qual que é o meu talento? Qual que é o teu talento? Profissional, empresarial, na área cristã, pregando a palavra de Deus, enfim. Então esse talento, se a gente deixa ele escondido, pode ser que até ele seja tomado de nós. Então o que nós aprendemos aqui é que isso não é zelo, cuidar daquilo que eu tenho. Na verdade, é negligência fantasiada de cautela. Eu estou sendo negligente. E aí o medo de perder aquilo que eu tenho, ou até mesmo de errar, o medo de ser julgado pelas outras pessoas, o que vão pensar de mim se eu fazer algo diferente e tal, é a única coisa que eu não poderia perder, que é o quê? A oportunidade de servir a Cristo. Então, essa palavra tem tocado muito no meu coração nos últimos meses. Como os irmãos sabem, eu por praticamente 20 anos atuei na vida jurídica como advogado, e eu na verdade tinha cautela em fazer um outro sonho de vida que eu tinha, né? Sempre tive um projeto diferente para a minha vida, e eu sempre fui essa cautela, não, acho que não é para mim isso, ou não sei o quê, e eu tinha esse talento em mim, e eu estava enterrando ele. Então eu nos últimos meses tenho aflorado para isso, eu estou galgando, estou alcançando, estou para chegar lá, mas eu tive que dizer não para um monte de coisas, tive que largar minha profissão, não ser mais advogado, para chegar nesse novo nível. E hoje eu vejo que isso foi um ato de coragem. E antes eu não fazia isso porque na verdade eu tinha medo. No fim do dia eu tinha medo. Aí eu escondia, eu empacotava isso com o quê? Não, eu sou prudente, não, veja só, tenho uma carreira, eu tenho um escritório, eu tenho milhares de clientes, e de fato eu tive milhares de clientes, porque eu fiz muitas ações coletivas, então milhares de clientes espalhados aí pelo Brasil, e eu estava empacotando tudo isso dentro do medo, mas eu achava que eu estava sendo prudente, não, legal, mas na verdade isso era medo. E aí Deus só consegue entregar para nós os próximos níveis quando a gente age com coragem.
Amém? E aí, veja só a frase que eu escrevi aqui, Deus nos traz essa palavra, olha, o medo, ele promete que não perdemos nada. Não, fica tranquilo, tu não vai perder nada quando tu guarda ali a moeda, né, o teu talento. Ó, o medo promete isso, tu não vai perder nada, guarda ali que tu não vai perder nada. Só que sabe o que o medo entrega? No fim, o medo nos faz perder tudo. Ou seja, até aquilo ali que eu tinha, eu vou perder. Então, cuidado com as promessas que o medo faz na tua vida. Amém? Tá, aí por fim, irmãos, veja só. Até aqui essas 4 consequências, você pode pensar, não, tá, beleza, vou levar minha vida mais ou menos, vou tocando, indo para a igreja, tocando ali, ganhando meu salarinho, fazendo minhas coisinhas, tá, eu vou tocando a minha vida. O importante, se eu perder alguma coisa, o talento, tá bom, Deus deu, Deus tira, então tá tudo bem eu perder, ficar sem dinheiro, mas eu na minha humildade, minha Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja, tá tudo bem. O que importa é que no final da vida, quando Deus vir me recolher, eu vou ir para o céu, né? Tem muita gente que pode pensar assim, irmão do céu, lê do engano. Agora eu quero que você pegue comigo lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas os covardes, ou medrosos, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O que Deus está nos falando aqui? Ei, você medroso, ei, você que não crê em Deus, eu vou te colocar na mesma prateleira do corrupto, do assassino, do sexualmente impuro, do que pratica feitiçaria, dos adoradores de ídolos e dos mentirosos. Ou seja, você medroso não vai para o céu. O medroso, o covarde, vai para o inferno. Isso é forte, irmãos. Isso é forte, tem tocado muito na minha vida nesses últimos meses. Eu tenho visto isso com muita força. Veja, se eu tiver medo, eu vou para o inferno. Nem para o céu eu vou conseguir. Ou seja, aquela historinha de que, não, eu vou passando a vida aqui, tá tudo bem, não quero ter vitória, não quero ter muitas bênçãos, eu não quero passar por nenhuma provação, por nenhuma guerra, tá tudo certo. Eu só quero ir para o céu com humildade. Infelizmente, nem para o céu você vai ir. Deus, misericórdia, não é, irmãos? Que Deus nos guarde. Mas veja que aqui tá todo mundo na mesma prateleira. O cara que é mentiroso, o cara que é homicida, colocou na mesma do covarde. Por quê? Por quê? Porque covardia, medo, é o contrário de fé. Se eu tenho fé, eu não tenho medo. Se eu tenho medo, eu não tenho fé. E aí a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quando a gente tem medo, nós estamos desagradando a Deus. E por isso que o livro do Apocalipse fala que se eu tiver medo, eu não vou ir para o céu, eu vou para o inferno. Então, irmãos, pelo amor à nossa salvação, tenhamos coragem. Com isso a gente consegue ter coragem para lutar os desafios do dia a dia, para enfrentar todos os desafios, para ter força de vontade e para ter uma vida abundante, que é isso que Jesus nos promete com a sua vinda, com a sua morte, a sua ressurreição, nos entregando essa vida eterna, nos entregando essa vida com abundância aqui na terra. Amém? Amém. Ou seja, quem tem medo de assumir a sua fé acaba por negar ao Senhor. E esse medo que acaba impedindo o arrependimento e a própria entrega total. Então, que tenhamos fé, mas principalmente coragem, determinação, garra
para enfrentar os desafios do dia a dia e, com isso, sermos vitoriosos aqui nessa terra. Deus nos fez para sermos vitoriosos, para conquistarmos, para sermos abençoados. E a consequência dessa obediência, dessa fé, desse poder, dessa coragem, tirando o medo, é a salvação, é a vida eterna. Amém? Que Deus possa tocar no coração de cada um de vocês, no meu tocou muito essa noite, e que possamos ter fé, termos coragem e repreendermos todo espírito de covardia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos?